BMC News, informação que gera valor. De ações, não só no Brasil, no mundo inteiro, que tem se atribuído muito ao aumento da taxa de juros, não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo. Só que esse é o momento em que nós vemos muitas publicações falando, puxa, a taxa de juros subiu, a Selic subiu e agora? Né? A gente quer trazer aqui para o Você com Dinheiro uma análise um pouco mais profunda sobre o que de fato impacta nos seus investimentos o aumento da taxa de juros. Como as empresas são afetadas, se isso afeta a receita, os custos, a estrutura de capital. Bom, para bater esse papo comigo, mais uma vez, o professor Rafael Pasquarelli, que hoje de novo está à distância, está se recuperando. Professor, seja muito bem-vindo ao Você com Dinheiro e muito obrigado pela parceria mais uma vez. O prazer é todo meu estar aqui no programa da BMC News. Você com Dinheiro, é uma satisfação a gente poder trazer informação de qualidade, informação e formação de qualidade para o investidor brasileiro. Várias vezes entrevistamos já, o programa tem 2 semanas, daqui a pouco vai fazer 3 semanas, mas várias vezes entrevistamos especialistas do mercado financeiro e vocês vão perceber que o especialista do mercado financeiro, gestores de fundos, né? Nosso programa aqui é bastante focado em fundos, então semanalmente trazemos gestores de fundos de investimento e eles vêm com uma conversa bastante técnica, e o nosso objetivo aqui é ter uma conversa técnica. Então, Felipe, efetivamente, o aumento de taxa de juros não é boa notícia para quem investe no mercado de ações. Uma primeira explicação, eu posso responder essa questão que você trouxe de 2 maneiras. Uma, quando a taxa de juros aumenta, ganha atratividade a renda fixa. Esse é um aspecto bem claro. O outro aspecto é que as empresas sofrem quando a taxa de juros sobe, quando as taxas sobem, porque o valuation das empresas diminui. Então, é um negócio assim bem simples. Você pega os livros de finanças e você vai ver que o valor da empresa, a partir do método do fluxo de caixa descontado, é dado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros. Então, se os fluxos de caixa futuros permanecerem inalterados, o simples fato da taxa de juros subir, o valor presente desses fluxos cai. E isso deixa os investidores em ações chateados, porque o valor e o preço caem. Então, é basicamente isso. A gente pode ter 2 abordagens aqui na nossa discussão, Felipe. A primeira é, taxa de juros sobe, aumenta a atratividade da renda fixa. Aí o camarada que estava em dúvida entre renda fixa e renda variável, aquele que estava indeciso, né? Falando de eleição aqui, os indecisos, quando a taxa de juros sobe, ele pende para o investimento na renda fixa. Esse é o aspecto. O segundo aspecto é que, intrinsecamente, o valor das ações, o valor das empresas, o valor cai quando a taxa de juros sobe. Porque o valor de uma empresa, na verdade, o valor de qualquer ativo é dado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros. É isso, Felipe. Agora, você comentou, Rafael, que mesmo que o fluxo de caixa permaneça constante, o valor vai cair simplesmente porque com alternativas de investimento, né, a taxa de desconto aumenta. Né? Mas há também impactos da taxa de juros no fluxo de caixa das empresas. Né? Tanto porque quando você tem uma taxa de juros maior, você tem uma maior sensibilização, né, do consumidor, que acaba optando por investir mais, eventualmente diminui seu nível de gasto, mas também porque a empresa carrega a dívida, não é isso? É como as empresas que são endividadas sofrem, né, nesse cenário diferente de juros. Excelente ponto, Felipe. Na verdade, você acrescentou um terceiro ponto que eu não tinha pensado, que eu não tinha mencionado. Então, o primeiro ponto é, taxa de juros sobe, a atratividade da renda fixa melhora. Ponto. Segunda questão, taxa de juros sobe, aí o valor presente dos fluxos de caixa da empresa
Mesmo esses fluxos de caixa permanecendo inalterados, esse valor presente cai, o valor da empresa cai. E tem um terceiro aspecto que você está dizendo, e está perfeito, é que com a taxa de juros subindo, as empresas endividadas vão sofrer mais. Né? Então, por quê? Porque a despesa financeira vai aumentar. Felipe, você sabe dizer qual é a empresa brasileira com a maior dívida bruta, disparado? E antes de você responder qual é a maior empresa não, a empresa com a maior dívida bruta, explica aí para quem estiver nos ouvindo a diferença entre dívida bruta e dívida líquida. Mas olha para isso. A pergunta principal é qual é a empresa com a maior dívida no Brasil? Mas existe a diferença entre dívida bruta e dívida líquida. Então, antes esclareça a diferença de dívida bruta e dívida líquida e depois eu duvido que se acerte com a empresa com a maior dívida bruta do Brasil. Eu dei um palpite, essa pergunta eu não estava preparado para ela, então se eu errar, me perdoem, eu tenho meu palpite aqui, mas a diferença entre dívida líquida e dívida bruta é a composição do caixa. Essencialmente, a dívida bruta é todo o passivo oneroso, então todo o montante que a empresa toma, seja via emissão de debêntures ou dívida bancária, empréstimos e financiamentos, essa soma, o montante completo, é justamente a dívida bruta. No entanto, a empresa opera com dívida e opera com caixa. E para simplificar o contexto, existiriam outros ajustes que a gente poderia fazer, mas essencialmente a gente pode dizer que o caixa que a empresa tem poderia ser usado para pagar instantaneamente a dívida. Então, não faria sentido, e aí existem outros ajustes, mas só simplificando aqui o contexto, não faria sentido você, entre aspas, punir uma empresa ou classificá-la como endividada por ter uma dívida do tamanho do seu caixa. Então, é criado o conceito de dívida líquida, em que se desconta da dívida bruta o montante de disponibilidade, seja caixa diretamente, lá a conta corrente da empresa, seja aplicações financeiras de liquidez imediata, ok? Então, essa é a diferença de dívida líquida e dívida bruta. Agora, respondendo à sua pergunta, professor, eu chutaria que a empresa brasileira com a maior dívida é a Petrobras. Eu tenho esse chute porque, primeiro, ela é uma empresa com uma enormidade de ativos, segundo, que ela tem crédito para tomar. Ela é uma empresa com capital misto, o governo ajuda que a empresa tenha acesso ao mercado de capitais. Acertei? Muito bem, Felipe. Você tiraria 10 com louvor, Felipe. Eu depois você me fala quem deu aula para você de finanças, mas sua resposta é 10 com louvor. Eu tive um professor muito bom de análises demonstrativas. Muito bom. É que não fui eu, né? Porque eu não dei aula essa disciplina para você. Mas, enfim, o ponto é o seguinte. A diferença de dívida bruta e dívida líquida é essa mesma. E a empresa com a maior dívida bruta é a Petrobras, no valor de 280 bilhões de reais de dívida bruta, e 180 bilhões de reais de dívida líquida. Então, imagine vocês o efeito do aumento dos juros no passivo de uma empresa que deve 280 bi, 180 bi, 280 bi de dívida bruta, 180 bi de dívida líquida. Então, a cada 1% que a taxa de juros suba, vamos trabalhar com dívida líquida, tá bom? A cada 1% que a taxa de juros cresça, o serviço da dívida, quer dizer, a despesa financeira da companhia aumenta em 1 bilhão e 800, né? Um raciocínio bem simples. Então, a cada 1% que aumente a taxa de juros, aumentaria a despesa financeira em 1,8 bi. Não é pouco, não é pouco. Então, a gente percebe que com essa subida de juros que houve no Brasil e que no mundo, que no Brasil teve e aparentemente deu uma parada. Tudo bem que deu uma parada num patamar muito alto. Mas o Banco Central brasileiro, ele está mais rápido, ele está mais ligeiro que o Banco Central dos outros países do mundo. Os outros países do mundo provavelmente vão continuar com um pouco mais de tempo aumentando a taxa de juros. E isso vai penalizar quem? Vai penalizar as empresas endividadas, porque ela já está endividada e agora a taxa de juros subindo, o resultado que ela tiver vai estar comprometido por uma maior despesa financeira. Aí outro raciocínio que você poderia fazer é o seguinte: se a empresa gera fluxo de caixa, ou se ela tem um lucro operacional que dê conta
dessa despesa financeira. Que pensa comigo, imagine a empresa que antes da Selic subir tanto já estava no 0 a 0. Seguinte sentido, o lucro operacional dela era completamente consumido pela despesa financeira, né? Levando isso para a pessoa física. Imagine que você, todo o seu salário é consumido em despesa do cheque especial, né? Do juro do cheque especial. Aí a taxa do juro do cheque especial sobe. Então, você está lascado. Aí você fala o seguinte, caramba, será que isso pode estar acontecendo com empresas? É claro que está, né? Então, tem empresa que naturalmente era muito alavancada, quando a taxa de juros sobe, a despesa financeira fica maior ainda, e a empresa, o lucro operacional da empresa sequer dá conta da despesa financeira. Olha o que eu estou te falando. Existem empresas, no Brasil e no mundo, em que o lucro operacional não dá conta da despesa financeira. Como se isso não fosse suficiente, a taxa de juros sobe. O acionista dessa empresa vai ficar chateado, Felipe. O pessoal está comentando aqui no chat um ponto bastante interessante. A gente comentou no começo da semana anterior sobre IPOs e a abertura de capital, como isso ajuda na estrutura de financiamento da empresa. E o pessoal está comentando, puxa, mas se a Petrobras tem uma dívida de 180 bi bruto, 180 líquida. Perfeito. Por que ela distribui dividendos? E aí tem um ponto que é importante a gente frisar. Todas as empresas carregam algum tipo de dívida, essencialmente todas. Pode haver uma exceção, mas é comum que a empresa carregue dívidas. Inclusive porque existe um efeito tributário positivo sobre a dívida. Quando uma empresa paga juros, os juros saem do lucro líquido da companhia e, consequentemente, o custo da dívida é amortizado no volume do imposto de renda que ela deixa de pagar. Então, muitas vezes, a dívida é um capital barato. E aí quem acompanhou o programa da semana passada deve se lembrar que existe uma estratégia de tomar dívida para recomprar ações, né? A restituição de capital. Lá no caso da restituição de capital, você de fato restitui o acionista, você não recompra as ações. Mas por um formato ou pelo outro, você usa a dívida para reduzir o capital próprio. Isso é absolutamente possível. O contexto de hoje é mais de como essa dívida é impactada pelo crescimento da taxa de juros. E aí, como o professor Rafael colocou, se nós temos uma dívida de 280 bilhões, cada ponto a mais de taxa de juros aumenta 2 bilhões o custo anual da dívida. Então, isso não quer dizer que a empresa é obrigada a manter a mesma estrutura, ela pode, inclusive, dada a mudança do cenário, mudar a sua política de financiamento. Mas o fato é que, se a empresa estava contando com isso para fazer projetos futuros, isso começa a custar mais caro. Isso é especialmente importante para as empresas que trabalham naturalmente com níveis elevados de dívida, elevados de custo de dívida sobre o seu lucro operacional. Por exemplo, empresas de concessão de rodovias, empresas de estrutura energética, por exemplo, não porque elas são piores, muito pelo contrário, por terem receitas estáveis, usualmente elas se carregam um pouco mais de dívida. E que, num cenário de baixa taxa de juros, é maravilhoso para elas. No entanto, quando nós temos um cenário de subida abrupta da taxa de juros, caso a empresa não tenha eventualmente preparado proteções para isso, acaba custando bastante caro, como o professor disse, o acionista fica bastante chateado. Agora, o pessoal também está comentando aqui de uma outra empresa. Oi BR, como é que está a dívida da Oi aí, Rafael? Dando uma olhada aqui no Condinheiro, perceba que isso aqui não tem nenhuma análise. Eu estou pegando o dado como ele foi publicado, entendeu? Então, a empresa teria, com o último balanço de 30/6, uma dívida bruta de 21 bilhões e uma dívida líquida de 16 bilhões. E aí você fala o seguinte, mas a dívida líquida da Petrobras é muito maior, né? A dívida líquida da Petrobras, a gente falou agora há pouco, que é de 180 bi. E a dívida líquida da Oi
é de 16 bi. Por esse olhar, a situação da Petrobras seria pior, né? Obviamente, essa análise está errada. Por quê? Porque se eu perguntar para você que está assistindo o nosso programa, se eu perguntar o seguinte, tem um cara que gasta 2 mil por mês no cheque de juros no cheque especial. 2 mil por mês de juros no cheque especial. E o outro gasta 5 mil por mês de juros no cheque especial. Qual que está mais lascado? A nossa tendência é falar, o cara que gasta 5 pratas por mês de juros no cheque especial está mais lascado. Bom, a resposta provavelmente não é boa, né? Porque eu poderia dizer para você que o cara que gasta 5 pau por mês no cheque especial, ele é conselheiro de certo banco de capital aberto e leva aí, vamos supor, 200 mil por mês no conselho. Vamos supor que isso Vamos supor que a história exista. Vamos supor, né? 200 mil. 200 mil por mês. Então, quem está mais lascado? O cara que ganha 200 mil por mês e está devendo e paga 5 mil de juros no cheque especial, ou o cara que ganha 10 mil por mês e deixa 2 mil de juros no cheque especial, né? Claramente, o cara que ganha 10 e deixa 2 está muito mais lascado que o que ganha 200. Então, para a empresa, a gente pode fazer o mesmo raciocínio. Então, a pergunta que deve ser feita é: qual é o índice de cobertura de juros? Não? Existe um indicador chamado de cobertura de juros. Explica para a turma o que é o índice de cobertura vamos lá. O que é esse cobertura de juros? Você tem que pegar, digamos, o lucro operacional da companhia e dividir pela despesa financeira. Eu vou usar lucro operacional, né? Dependendo do livro, fala o EBITDA sobre a despesa financeira ou fluxo de caixa operacional sobre a despesa financeira. Eu vou usar aqui, vamos lá. Vamos falar EBITDA, né, sobre despesa financeira. E quanto maior, melhor. Ou seja, quanto maior, menor é o fardo da despesa financeira para a companhia. Então, você que gosta de comprar ações, que se diz um investidor de value investing, um investidor de longo prazo, você deveria saber qual que é o índice de cobertura de juros das companhias que estão na sua carteira. Vou repetir a conta. Pega o EBITDA e divida pela despesa financeira. Essa cobertura de juros, Felipe, é um dos principais elementos das empresas de rating para dar o rating, para atribuir o rating para as empresas, que é cobertura de juros. O que é? Pega o EBITDA, não gosto do EBITDA, não uso o lucro operacional, não gosto, uso o fluxo de caixa, mas, enfim, vamos entender aqui o conceito. Vou pegar o EBITDA sobre a despesa financeira. Qual é um número bom? Um número de uma empresa AAA. Um número de uma empresa AAA é na casa de 10. O que isso significa? Que a capacidade da empresa gerar caixa é 10 vezes a sua despesa financeira. Então, esse aí é como se fosse o seguinte: o cara ganha 200 pau por mês e gasta 10 na despesa financeira, cara, a renda do cara é gigantesca, perto do que ele paga a despesa financeira. Então, é imaterial. Esse 10 mil que ele gasta por mês do cheque especial é imaterial. E essa conta também existe para a empresa, cobertura de juros. Pega o EBITDA, divida pela despesa financeira. Deu 10, maravilhoso. É um índice para a empresa excelente. Agora deu 2. Nossa, não tá legal. Deu 1. Quer dizer, o EBITDA é igual à despesa financeira. Se eu fosse investidor, eu ia coçar a cabeça assim. O EBITDA é menor que a despesa financeira. É para ficar preocupado. Tem gente comentando aqui no chat para a gente tirar essa dúvida com a conselheira de um grande banco de capital aberto. Eu não faria isso porque bancos não usam índice de cobertura de juros, não é mesmo, Rafael? Você usa... O banco tem uma estrutura de balanços diferentes, então provavelmente a conselheira de um grande banco de capital aberto não seria a melhor pessoa para a gente tirar esse tipo de esclarecimento. Mas Felipe, o cara que colocou essa pergunta aí que está assistindo a gente no YouTube, certo? Certo. O banco não empresta dinheiro para a empresa?
Sem dúvidas. E um dos fatores de risco de crédito não é cobertura de juros? Então o conselheiro de banco tem que saber a resposta a essa pergunta, sim. O conselheiro de banco tem que saber o que é uma cobertura de juros. Porque o banco está no business de emprestar dinheiro. Tudo bem que banco empresta dinheiro para pessoa física. Para pessoa física esse conceito não se aplica tanto. Mas banco empresta dinheiro para pessoa jurídica. Então o conselheiro de banco tem que saber a resposta para esse tipo de indagação. Mas, Felipe, aproveitando a sua pergunta, eu lembro que eu dei uma aula uma vez para um banco. Obviamente não posso revelar. Eu já dei aula para dezenas de bancos. Eu dou aula para banco faz 20 anos. Então, muito provavelmente qualquer banco já deve ter, em algum momento teve alguma aula comigo. Se foi boa ou ruim é outra história, mas já teve aula comigo. E aí uma vez eu dei aula para um banco, com sede na Paulista, que também tem um monte, então não dá para dizer qual que é. E eu estava dando aula de análise das demonstrações financeiras. E aí um banker falou assim para mim: professor, legal pra caramba a sua aula, legal. Mas aqui no banco, quando a gente vai dar crédito para uma empresa, o que a gente quer mesmo é garantia. O balanço pode estar bonito, o balanço pode estar cheiroso, mas a gente, o dono aqui do banco, um banco de dono, a gente quer garantia. Você compreendeu? Então, uma pergunta que eu sempre faço, assim, será que o Bradesco, Itaú, Santander tem na sua base de ativos chácara, um sítio, um Chevetinho 85, um Golzinho 94? Muito provavelmente tem. Ô, Felipe, agora me responda. Por que um bancão tem na sua base de ativos Chevetinho, Gol 94 e sítio? Provavelmente que ele tomou em garantia e aí não deu tempo ainda de se desfazer, né? Mas tomou uma palavra muito pesada, Felipe. O banco executou a garantia e agora o Chevetinho, o Golzinho e o sítio pertencem ao banco. Por quê? Porque quem dá crédito exige, o mínimo que você pode fazer é exigir garantia. Então, todas essas perguntas que você está fazendo seriam cabíveis a serem feitas para conselheiros de bancos, qualquer que seja ele. Agora, nesse ponto, você comentou do índice de cobertura de juros como justamente uma proporção entre lucro operacional, EBITDA, enfim, e a despesa financeira. Mas no cenário que a gente está comentando, a expansão de juros, imediatamente, então, esse índice de cobertura de juros, por um motivo não gerenciável pela empresa, então passa a ser reduzido, né? Isso gera algum tipo de problema de acionar covenants do contrato? Isso é um problemão, então. Isso pode ser um problemão porque pode quebrar covenants, que você falou aí, você falou de maneira tímida aí, covenants. Mas o que é um covenant? O covenant são cláusulas protetoras para o credor quando ele dá crédito para uma empresa. Então vamos supor que você que esteja nos ouvindo vai emprestar dinheiro para o seu cunhado. Você compreendeu? Você vai emprestar dinheiro para o seu cunhado. Aí imagine você empresta dinheiro para o seu cunhado e daqui a pouco você vê que ele está lá na Europa. Pegou dinheiro e foi lá para a Europa passar férias, coisa e tal. Você, como credor, vai falar: pô, eu sou um otário, eu emprestei dinheiro para o cara. O cara disse que estava com problema de viver e agora o cara está na Europa. Você vai se achar um otário. Então, o credor que vai emprestar dinheiro para uma empresa, é o seguinte: amigão, eu vou te emprestar dinheiro, mas você não pode viajar. Muito bem. Na verdade, quando um banco empresta dinheiro para uma empresa, não vai falar que o cara não pode viajar. Vai dizer o seguinte: eu vou te emprestar dinheiro, mas você não pode pagar dividendo com esse dinheiro que eu te der. Ou, isso é um tipo de covenant, né? Eu te emprestei dinheiro, enquanto você não me pagar de volta, você, por favor, não vai pagar dividendo, senão quebra o covenant e a dívida vai ser acelerada. O que isso significa? A dívida vai ter que ser paga antes do seu vencimento, porque o devedor não cumpriu um covenant. E é muito comum ter covenant de múltiplo de EBITDA. O que eu quero dizer com isso? Muito comum o covenant ser o seguinte: a dívida bruta da empresa, ou a líquida, vai depender do covenant, não pode ser maior que 5 vezes, não pode ser maior que, a dívida bruta não pode ser 5 vezes maior que o lucro operacional. Ou
a cobertura de juros não pode ser inferior a 5, ou não pode ser inferior a 3. Repetindo, é muito comum ter covenant que diz o seguinte: a cobertura de juros não pode ser inferior a 5. Se é 5, se é 3, não importa, é um número fixado. Então, se a taxa de juros de mercado sobe, naturalmente o índice de cobertura de juros da companhia cai e a empresa fica à mercê de ter um covenant quebrado. Você compreendeu? Então, não é brincadeira para as empresas que tomam dívida a subida de juros. Tá bom? Então, essa é uma questão assim, bem importante. Agora eu pergunto: quantos dos investidores, pessoa física, já procuraram saber sobre os covenants das dívidas das empresas que ele tem ações? Agora, Felipe, você acha que o gestor de fundos pesquisa covenants de empresa de capital aberto antes de colocar na carteira do fundo? Olha, eu acho que os gestores profissionais sim acompanham esse tipo de indicador, e os investidores pessoa física, no mínimo, têm uma dificuldade em achar. Vamos lá, mesmo pela discussão do tema, como a gente comentou agora, não é um tema trivial. Quando você observa o múltiplo de EBITDA como múltiplo de receita, ou mesmo EBITDA em relação ao nível de despesas financeiras, você tem impõe algum nível de sofisticação à análise. Você precisa conhecer cada um dos indicadores, compor, assim por diante. É de sumar importância, no entanto, é difícil de encontrar, é difícil você ter esse debate. A gente estava conversando outro dia, na verdade ontem você comentou que o investidor muitas vezes queria aquela recomendação: compra esse aqui, né? A gente está aqui longe dessa discussão, porque é um nível um pouco mais delicado, detalhado da análise, que é fundamental para avaliar a qualidade da empresa, tem impacto imediato e pode ser repentino na empresa, mas é difícil de encontrar. Você não acha esse tipo de indicador tão simplesmente por aí, nem a discussão sobre ele. Agora, Rafael, uma outra coisa que eu queria, pensando nessa ponte, né, sobre como o aumento dos juros eventualmente vai corroendo a capacidade da empresa pagar, é possível que ela chegue no limite de, vamos dizer assim, inverter o PL. Né? E qual a consequência disso para uma empresa? O investidor deveria ou não deveria se atentar a uma empresa que tenha o PL invertido? Joia. Então, o que acontece, né? O PL é o patrimônio líquido, fundos têm patrimônio líquido, empresas têm patrimônio líquido, mas como o nosso tema aqui é ações, vamos falar de patrimônio líquido de empresas. O patrimônio líquido de uma empresa, ele cresce basicamente de duas maneiras. Ou o dono injeta mais capital, ou a empresa tem lucro e parte desse lucro é retido. Isso aumenta o PL das empresas. Então, quando você olha que o patrimônio líquido de um bancão brasileiro de 4 letras, sede no Jabaquara, tem 178 bilhões de patrimônio líquido, você tem duas possibilidades para ter 178 bilhões de reais de patrimônio líquido de um bancão desse. Ou os donos foram lá e capitalizaram o banco em 178 bilhões, ou os donos capitalizaram lá atrás, 900 e bolinha, com algum dinheiro, e os lucros retidos foram fazendo com que o PL do banco aumentasse. Então, o grosso do PL de um banco antigo, de um banco que está na bolsa lá há 300 anos, não é a injeção de capital do dono, é o lucro que foi retido. Por outro lado, se você pegar o PL de banco, vamos supor, um certo banco que abriu capital, digamos, ano passado, o grosso do PL desse banco não é lucro retido, porque esse banco não costuma ter lucro. O grosso é o aporte dos investidores lá. Então, o PL do banco, ele cresce ou com lucro retido ou com aporte do investidor. E como é que o PL do banco, cai? Né? Uma das maneiras, você falou aí, que é restituir capital ou devolver capital.
Mas é muito raro, isso é muito raro acontecer. A principal explicação para o patrimônio líquido de um banco cair, ou de qualquer outra empresa, não precisa ser banco, pode ser qualquer outra empresa, é prejuízo. Você compreendeu? Então, na medida que a empresa ou o banco vai tendo prejuízo, vai comendo o PL, né? Claro, comer o PL não é uma terminologia técnica, vai consumindo o PL, porque vai ter lá uma conta de prejuízos acumulados, essa conta de prejuízos acumulados vai subindo. Ela pode subir tanto, a conta prejuízos acumulados, pode subir tanto, que fica maior que o capital social realizado. E aí o que vai acontecer? O PL desta empresa vai ficar menor que zero. Que é o que você falou aí de PL negativo, PL virado, passivo a descoberto. Então, se você tem ações, veja se o PL da empresa que você tem ações é menor que zero, tá? Um passivo a descoberto. Não é uma boa notícia. Você compreendeu? Não é uma boa notícia. Por quê? Porque ela teve sucessivos prejuízos e esses sucessivos prejuízos consumiram o capital social e agora a empresa está com um PL, um patrimônio líquido negativo. Não é uma boa notícia. Esses casos extremos nos ajudam a entender um pouco o meio, né? Então, naturalmente, são poucos os casos extremos, mas eles nos ajudam a compreender e refletir sobre os casos intermediários. Eu queria também trazer uma discussão sobre as empresas que, pelo contrário, têm tão pouca dívida que sua dívida líquida fica negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Mas, antes de trazer essa discussão, um pequeno break, a gente já volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro. E agora vamos comentar um pouco sobre alguns casos extremos que compõem essa análise de endividamento e PL. Rafael, você conseguiria comentar para a gente alguns casos reais de empresas com patrimônio líquido negativo? Existem essas empresas? Acho que dentro do universo das empresas mais acompanhadas, empresas que compõem o índice Bovespa, isso deve ser raro, mas eu imagino que no universo de small caps, esse tipo de análise seja mais pertinente. Eu acho que nós devemos ter alguns casos aí emblemáticos, né? Sim, temos casos emblemáticos, e eu fiz aqui, enquanto você estava falando, eu fiz aqui uma lista
das empresas com PL menor que 0, né? Com PL, com passivo a descoberto, ou como gostam as pessoas, né? As pessoas falam PL negativo mesmo, mas não fale PL negativo na frente de um contador, fale passivo a descoberto. Então vamos falar aqui esse ranking às avessas. As empresas com mais passivas. Perceba, tudo que ele está falando aqui é dado, a gente não está fazendo análise. A gente não faz análise. Eu sou professor de finanças de várias. Sou professor de finanças da FEA, sou professor de finanças do INSPER, eu não estou aqui para fazer análise. Eu estou aqui só para mostrar o conceito e exemplificar. Então, a empresa com passivo, com PL mais negativo, é uma empresa do setor aéreo chamada Gol. Um PL, um passivo a descoberto de 20 bilhões. Então, é o PL menor que 0, em 20 bilhões de reais. Em seguida, estou vendo aqui Azul, 18 bilhões. Depois tem aqui Mendes Júnior, 14 bilhões, tudo PL negativo. OSX, PDG, Manguinhos, Invepar, e por aí vai, e por aí vai. E numa... aqui na lista das empresas com PL negativo, tem uma, que eu não vou dizer o nome dela. Tem uma empresa com passivo descoberto de 1 bilhão de reais. E se você for olhar a lista de conselheiros, a vice-presidente do conselho de administração dessa empresa, de uma delas, dessa que está, de uma em particular, vice-presidente do conselho de administração, se declara na CVM como profissão de dular. Imagine você ter ações de uma empresa cujo vice-presidente do conselho se declara como dular. Nada contra dular, eu gostaria muito de não precisar trabalhar e ficar em casa o dia inteiro cuidando dos meus filhos, seria a minha maior alegria. Mas se eu sou dular, talvez eu não tenha as maiores condições para ser vice-presidente do conselho de administração. Isso é só um comentário à parte. Quantas empresas hoje nós temos com patrimônio líquido negativo na Bolsa, Rafael? Tá, eu vou tirar esse filtro aqui. Só para você ter uma ideia, a gente tem hoje 13 empresas com PL pior que menos 1 bilhão. 13 com PL menor que menos 1 bilhão. Agora tirei esse filtro, estou rodando aqui na hora, esperando com o dinheiro rodar aqui. Então vamos colocar aqui de novo, PL menor que 0. E aí ele está rodando, enquanto eu estou falando com vocês, ele está rodando e encontramos o número de 56 empresas. Perceba, eu não estou falando aqui de 56 tickers, 56 códigos de papel. São 56 empresas. E você, Felipe, podia esclarecer para quem está nos assistindo a diferença entre empresas negociadas em bolsa e papéis negociados em bolsa. Se você quiser, depois eu te dou as estatísticas, mas você consegue explicar para quem está nos assistindo, quem está nos honrando com a audiência, a diferença de empresas negociadas em bolsa e papéis na bolsa? Sim, eu acho que eventualmente valeria um programa só para discutir as formas diferentes de emissão. Mas especialmente aqui no Brasil, existem duas grandes classes de ações, ordinárias e preferenciais. Ordinárias são as ações que têm essencialmente direito a voto, as ações padrão. As ações preferenciais aqui no mercado brasileiro são muito parecidas com as ordinárias, mas tem algum tipo de cessão de direito a voto e preferência nos dividendos. O mercado americano, por exemplo, é diferente. É comum que no mercado americano você tenha ações preferenciais que são muito semelhantes às nossas debêntures conversíveis em dívida. Mas aqui no Brasil você tem essencialmente as preferenciais como ações com menor direito a voto e maior preferência sobre os dividendos, e as ações ordinárias são as ações padrão. As empresas que estão listadas no novo mercado, por exigência da B3, só distribuem ações ordinárias. No entanto, ainda existem várias empresas que emitem e mantêm em circulação suas ações preferenciais, inclusive em forma de units. Você pode montar pequenos pacotes de ações com uma ação preferencial, uma ordinária ou duas e uma, para distribuir os papéis sempre consolidados. Então, o Ibovespa, por exemplo, tem 92 papéis, mas não necessariamente 92 empresas. Você pode ter
para cada empresa mais de uma classe de ação diferente sendo negociada na Bolsa. É isso mesmo, Rafael? Tá certa a explicação ou tem algum ajuste? Não, é isso mesmo. Quer dizer, quando se pergunta, às vezes o pessoal não presta atenção nas palavras, então existe a diferença de papéis negociados na Bolsa e empresas negociadas na Bolsa. O número que eu estou olhando aqui de empresas negociadas na Bolsa está na casa aqui de 420. Só que você pega, por exemplo, a Petrobras, tem PN e ON. Então, só a Petrobras contribuiu com dois tickers no mercado à vista. Então, você tem aqui na Bolsa Brasileira, sei lá, uns 600 papéis sendo negociados, com liquidez, uma fração disso, mas são cerca de 420 empresas, que é um universo muito pequeno para a gente ficar fazendo os nossos estudos, mas é o que tem para hoje, Felipe. Então, você percebe que, não sei se você lembra, que eu falei que são cerca de 56 empresas com PL negativo. São 56 empresas num universo de 420. Então, você está falando aí de 12% das empresas com papéis na Bolsa rodando com patrimônio líquido menor que zero. Então, eu acho que o investidor deveria estar atento a isso. E uma coisa interessante, Felipe, é que quando a gente estuda finanças, quer dizer, tem investidor que é o investidor que não está pensando em casar com a empresa, não está pensando em ficar muito tempo com ela. Então, o cara pode comprar uma empresa dessa em dificuldade, comprar o controle, investidor grande comprar o controle, para poder fazer o saneamento dessa empresa, renegociar a dívida e rapidamente essa empresa passa a valer mais. Só tem que se lembrar que você que está nos assistindo, vamos supor que você não seja controlador de empresa, você vai comprar uma participação minoritária. Então, você não consegue nem designar qual estagiário vai ser contratado. Então, não adianta. Então, perceba que alguém que compra uma empresa e tem assento no conselho, ou mais ainda, controle, para ele faz muito sentido, é uma boa tese, comprar uma empresa com patrimônio líquido virado, em grandes dificuldades, e fazer o turnaround na companhia. Agora, você minoritário, se você comprar isso, você vai estar esperando que alguém faça esse turnaround para você. Então, e esse controle não está mais, é uma variável que não está na sua mão. Repito, controladores comprarem companhias em grandes dificuldades, essa é uma tese de investimento que faz muito sentido. Porque se espera que ele consiga sanear a empresa e aí ela vai valer muito mais. Agora, você, enquanto minoritário, fazer um movimento desse, você vai ficar à mercê dos outros que controlam. Mas aí é com você. Depois, dá uma olhada aí na lista se tem alguma empresa com PL virado que fez IPO nos últimos 2 anos. Dá uma olhada nisso. Porque, poxa, realmente, imagina a empresa faz o IPO, absorve capital do mercado e ainda assim tem PL virado menos de 2 anos depois. Deve ser um caso. Eu já vi outra coisa. Felipe. Essa eu sei de cabeça, mas não vou falar aqui. Ela estava com PL virado, deu uma ajeitada antes de fazer o IPO, e aí fez o IPO, mas continua consumindo. Aí você fala o seguinte, mas o investidor pequeno poderia ter acesso a essa informação? Claro. Eu estava a gente participou da Expert, né, Felipe? A gente foi lá na Expert como expositor, e a gente foi conversar com uma empresa tinham várias lá, então, como se fala, relatório de research. E o cara foi muito claro pra gente, cara, o investidor pequeno não quer explicação do que compra, ele quer a seguinte informação: compre isso, compre aquilo, é isso que o investidor pequeno quer. Pô, isso é a perdição para o investidor pequeno. Ele tem que entender o que está fazendo. Porque se ele não entender, ele não vai saber o momento que tem que sair do papel. Então, claro que essa minha observação tem viés, porque eu sou professor. Mas eu não estou aqui para vender curso nenhum, hein, pessoal? Estou aqui para vender curso nenhum. Qual que é a questão? O investidor médio de bolsa, ele comprou ou vendeu o papel, vamos supor que porque ele realmente está convicto que esse papel é bom, ou porque alguém disse para ele fazer isso. Então,
bem importante colocar a mão na consciência e ver por que você comprou os papéis que você tem na carteira. E, Felipe, vou te falar uma coisa. O efeito manada é tremendo no mercado de ações, considerando pessoas físicas. Falando de efeito manada, eu queria dar uma olhada aqui depois em quanto valem essas empresas com PL virado. Vou compartilhar, tem um estudo aqui. Empresas com PL virado e valor de mercado abaixo de 100 milhões. Então você está procurando uma bagatela, está procurando uma pechincha para poder escolher o estagiário para colocar na empresa. Aguarde, fique aí. A gente vai para um pequeno break, mas fique aí que no terceiro bloco a gente vai montar empresas com PL virado e market value abaixo de 100 milhões. Até já! BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. E nós temos aqui uma pequena listagem. Nós temos ao todo aqui, Rafael, 23 papéis, 23 empresas. Né? Aqui eu estou selecionando apenas um papel por cada empresa, né? Com patrimônio líquido negativo e valor de mercado abaixo de 100 milhões. Então, se você estava esperando uma bagatela para comprar o controle de uma empresa, está aqui a lista. Rafael, o que você acha? Dá para fazer um investimento desse? Não? Vamos montar aqui um clube de investimento, fazer umas comprinhas? Bom, eu gosto de investir naquilo que eu domino. Então, eu não domino empresa em dificuldade financeira. Então, eu certamente não seria o gestor desse fundo, mas você teria que encontrar alguém que soubesse fazer a gestão de empresas em dificuldade. É muito importante quando se começa a investir, ainda que você tenha dinheiro graúdo, comece a investir pequeno para você aprender os meandros desse mercado, né? Vamos nos lembrar que há cerca de 3 semanas, um fundo de nome TT, ele conseguiu torrar o dinheiro dos cotistas por uma questão relacionada à garantia que a corretora pediu, cobertura de margens, né? Então, um investidor escolado, que começou de baixo, ele sabe que essas coisas acontecem, né? De corretora pedir aumento de garantia, aumento de margem, e então você não criaria uma exposição tão grande, ou pelo menos você saberia em quais condições a corretora pediria mais margem. Quer dizer, esse é um aspecto operacional da coisa. Então, existem tantos aspectos operacionais no mercado de investimentos que você tem que começar pequeno, porque quando você tomar pancada, você vai aprender
pequeno e não grande. Então, imagine que alguém que esteja nos assistindo tem aí 200, 300 milhões e queira comprar o controle dessas empresas. Eu sugiro fortemente que ele tenha outra ideia de investimento, ou pelo menos tenha muita experiência no assunto, né? Aliás, existe uma gestora aqui no Brasil especialista em comprar ativos in distress, não é isso? Eu sou engenheiro, depois que eu fui estudar finanças, e até hoje eu fico impressionado com as terminologias marqueteiras para descrever coisas simples, né? Uma delas é ativos in distress. Quer dizer, é um ativo super problemático, é um ativo com risco gigantesco, mas em vez de você falar isso, você diz que o ativo está em distress. Então, eu não sugiro a ninguém que comece a comprar, comece sua carreira no mundo de investimentos em ativos in distress, a menos que você seja especialista. Se for especialista, naturalmente você não é iniciante. Mas, Felipe, enquanto eu estava aqui no intervalo, eu fiz aquela seleção que você perguntou. Quais empresas que abriram capital recentemente e já estão com o PL virado? Você sabe qual é a resposta, Felipe? Não sei a resposta. Tá bom. O que eu fiz? Eu selecionei o seguinte. Eu selecionei as empresas com PL menor que 0 e que a data de registro na CVM seja posterior a 1º de janeiro de 2020. Vou repetir. Eu fiz o seguinte screener. Me mostra as empresas com registro na CVM posterior a 1º de janeiro de 2020 e PL menor que 0. As empresas que eu encontrei foram Alphaville e Dots. Faz sentido isso, Felipe? Faz sentido. Muito bem. Mas perceba, não tem análise nenhuma aqui, é só uma consulta pura e simples. Me dê as empresas cujo registro na CVM é posterior a 1º de janeiro de 2020 e que, com a demonstração financeira mais recente publicada, o PL seja menor que 0. Isso é simplesmente um dado. A opinião eu deixo para todo mundo que estiver nos assistindo, porque o que não falta nesse mercado é analista de ações, certo, Felipe? Nós não estamos aqui para recomendar papel, não estamos aqui para falar bem ou mal de empresa, nós só lemos dados. Agora, tem uma coisa que a gente analisa aqui, que são os nomes dos fundos, especialmente fundos exclusivos. E antes de encaminhar para o final, estamos chegando ao encerramento do programa, Rafael, eu queria que você desse o seu fundo do dia hoje. Qual o seu fundo Felipe, do dia? Qual o seu nome criativo de fundo de investimento? Filipinhos, fundo de investimento em cotas, de fundo de investimento multimercado crédito privado. Vou repetir, Filipinhos multimercado crédito privado, Felipe. Esse é o nome do fundo, nome exótico de fundo que eu encontrei. Esse é um fundo interessante, infelizmente eu não conheço o investidor desse fundo. Eu vou deixar, já que você pegou pesado, eu vou pegar pesado também. O meu nome de fundo para hoje é o Cachalote, Fundo de Investimento Multimercado e Crédito Privado e Investimento no Exterior. Então, Cachalote é o meu fundo para retribuir que o Rafael pegou pesado no fundo de hoje. Tudo bem? Pessoal, nós vamos caminhando aqui para o final do Você com Dinheiro. Muito obrigado pela sua audiência. Você que esteve conosco ao longo do programa. Muito obrigado pelos seus comentários. E amanhã o Rafael está de volta com mais um convidado mais do que especial. E eu retorno na quinta para a gente bater um papo também sobre fundos de investimento e gestão e seleção de portfólios. Agora fique com o Top News para o fechamento de mercado e até quinta, para mim até quinta, mas não deixe de participar amanhã com o Rafael. Tchau, tchau, pessoal.